Quem vai ler? Quem vai É fazer a a prece? Não, quem vai Ontem fazer a estava eu prece? e Mônica. Eu li. Hoje Tem que é ela. lembrar, Eu gente. Obrigada, te amo. Não, ela vai ler o Evangelho, eu tô falando da prece. Ah, tá, desculpa. Nem deixou eu esquecer, pô. É. Faça a prece, tu. Eu faço a prece, tu. Faz a prece, então. Alguém quer ler uma mensagem ou deixa minha mãe ler aquele livro? O que vocês acham? Quer ler Vida Feliz? Deixa o livro. O livro? Então vai. Mãe, livro. lê o livro, por favor. Gente, está passando uma Kombi do ovo aqui na porta agora. Se tiver algum barulho, já sabe, né? Peraí, deixa eu fechar a porta. Faz parte. O carro do ovo tá passando. Busque a minha face no início de cada manhã. Essa prática permite que você me use e me vista ao longo do dia. A maioria das pessoas se veste logo depois de se levantar da cama. Da mesma forma, quanto mais cedo você me vestir, comunicando-se comigo, mais bem preparado estará para enfrentar o que surgir à sua frente. Vestir-me é essencialmente ter a minha mente, pensar meus pensamentos. Peça ao Espírito Santo que controle aquilo que lhe passa pela cabeça. Permita-se ser transformado por essa renovação. Assim você estará bem equipado para encarar qualquer pessoa ou situação que eu coloque em seu caminho. Vestir sua mente de mim é a melhor forma de se preparar para cada novo dia. Isso trará alegria e paz para você e para aqueles ao seu redor. Bom, vamos fechar nossos olhos, nos concentrarmos e agradecer pelo momento, agradecer por mais um evangelho, mais um dia que está chegando ao fim e que possamos nos concentrar no aqui e agora, gratos por estarmos caminhando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Obrigada, Pai, pelos nossos lares, pela nossa saúde e qualquer dificuldade que a gente esteja passando, que tenhamos a consciência de que é passageiro, de que iremos atravessar da melhor forma possível e chegar mais adiante sabendo que a gente fez o melhor que pôde, mas sempre com sentimento de gratidão por termos oportunidade de aprender, mesmo com as piores coisas. Obrigada, Pai, por cada um que está aqui e os que não puderam vir, que possam ser acolhidos pelas vibrações positivas, que possamos emanar cada vez mais essa luz que o Evangelho nos traz. Assim seja, graças a Deus. Que lindo! Vai, Monique. Então, vamos lá, gente. Capítulo 20, não, perdão, capítulo 11, item 5. Dai a César o que é de César. Item 5. Dai a César o que é de César. Podemos? Mônica, tu tá no mudo, peraí. O que aconteceu? Cadê a Mônica? Ah, tá aqui. Vai, começa a ler de novo. Então tá, vamos lá. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que às vezes é que ensinas o caminho de Deus,
pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conheceu malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, disseram eles. Então, observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles de sua resposta, e deixando-se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22, Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Para quê? Para ou segue? Segue mais um pouquinho. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância dos judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que daram poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana, ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com dizer que a cada um seja dado o que é devido. Veja-se na introdução no artigo Publicanos. Assim só para terminar? Pode. Essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto. Todos os ensinos de Jesus anelam um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele, segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queríamos que os outros procedam conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que possa causar ao trem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Entende-se mesmo os deveres contraditórios para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Contraditórios não, perdão, contraídos. Essa aqui, né, é sempre assim, como é que se diz assim, polêmica, né, na ocasião, porque nessa ocasião, eles vão realmente, como o texto diz, né, querendo testar Jesus, porque se Jesus falasse que não deveria pagar, os romanos, né, ele poderia sofrer uma penalidade, né, uma perseguição dos romanos. E se ele falasse que deveria pagar, os hebreus, né, os fariseus, iam ficar contra ele, porque essa questão no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. Isso desde que o mundo é mundo, né? Então, falou em dinheiro, trouxe daquela arrepiadinha. E nessa questão, ele mostra o quê? Né? Claro, Jesus, como ele diz aqui, né? Jesus conhecia a malícia, viu que a armadilha ali estava feita, né? Ele entendeu o que eles estavam querendo com aquilo, colocar ele numa situação difícil, e, né, com a genialidade, com tudo que ele tinha, ele mostrou ali que eles tinham que entender que tem o que é de Deus e tem o que não, o que é do homem. Então, a moeda ali não é de César, então você dá a César o que é de César, né? E a Deus você dá o que é de Deus. Porque ele nessa questão aqui, ele também completa aqui, né, no final,
entende-se mesmo os deveres contraídos para com a sociedade, a autoridade, né, com os indivíduos em geral. Então, assim, eu acredito que nessa questão você tem que sempre estar ponderando, né? O que é lícito, como ele está dizendo, fazer aos outros o que você queria que os outros te fizessem. Ah, mas é errado. Ah, mas a gente paga muito. Vamos trazer aqui para a atualidade, né? Ah, mas é errado, a gente paga muito imposto. Ué, mas você não elegeu aquelas pessoas, terminaram aquelas leis, né? Então, assim, querendo ou não, você esteve de acordo com isso. É posto, se é lícito, se é ali feito de forma de comum acordo todos, se é justo, se fosse com você, você gostaria que fizesse aquilo, então você tem que fazer. Como já vi algumas vezes, as pessoas também devem ter visto, né? De pessoas às vezes querer colocar preço no serviço dos outros. Se fosse, você gostaria? Então, assim, se coloca no lugar do outro. Nossa, mas você vai me cobrar isso para resolver esse probleminha? Não, então resolve você, se você acha que é probleminha. Né? Então, assim, se fosse com você, se fosse estudado, né? Se você tivesse feito várias graduações, cursos para resolver um problema em pouco tempo, você tem que cobrar um valor, porque você não se esforçou, você não se graduou, você não perdeu horas de sono, tempo de né, para se capacitar para poder. Aí a pessoa vem falar para você assim, nossa, mas você vai me cobrar esse valor? Mas o investimento que a pessoa teve? E se fosse com você, você ia gostar dessa forma? Então, assim, em tudo, né, a gente focar nessa balança. Essa balança eu acho que não tem como a gente errar. Ou melhor dizendo, fica mais difícil de errar. Vou parar aqui e pensar, se fosse comigo, eu gostaria que a pessoa, eu estudei de 10 anos me capacitando para fazer um trabalho. E aí esse trabalho tem que ter eu cobro o trabalho e a pessoa acha que eu estou explorando ela, porque a visão dela, o meu trabalho é ínfimo. Mas e a capacidade toda, tudo aquilo que eu investi, né, para poder chegar aqui e fazer esse trabalho realmente? A gente tem que ver por isso. E se eu acho que não é justo que a pessoa está me cobrando, se eu acho que é indevido, tenho todo o direito, né, de procurar outra pessoa, de tentar fazer o mesmo. O que a gente não pode é querer ficar colocando, né, nessa questão. Então, se você não quer, para você, se você não quer ser tratado de forma de menosprezo, se você não quer ver o seu trabalho sendo menosprezado, se você não quer ver a sua capacidade desprezada, você não deve fazer isso com outra pessoa. Então, sempre a gente põe essa balança, né? Respeitar o outro como gostaríamos de ser respeitados. Saber o que é de Deus e o que é de César, né? A gente tem que saber fazer essa separação. Hoje parece que está tudo muito junto, né? A gente também, assim, agora falando na parte de nós, né? Eu vejo, eu até brinco, porque eu sou do financeiro, Antônia, né? Então, assim, eu até brinco que pessoas assim espíritas se me lindram muito com isso, né? Eu vejo, por exemplo, nossos irmãos evangélicos, cara, eles têm uma facilidade de pedir dízimo, de pedir para a igreja, assim, que é uma coisa, né, normal, parece até uma coisa assim, se você não der, você se sente mal. O espírito, ele tem uma milindre com dinheiro, só que a gente tem isso, né? Sabe que ninguém ali não tem renda. É uma casa que não tem, ninguém ali tem renda, nenhum expositor ali cobra para dar palestra, né? Todo mundo se doa. Mas tem a Light, né? A Light não doa, eu acho um absurdo a Light não doar energia, mas ela não doa, né? A SEDAI não doa água, né? Os insumos, né? O papel higiênico, você chega lá, a casa tá limpinha, né? Tá tudo arrumadinho, lâmpada funcionando, tudo isso tem que ir do céu, né? Essas coisas materiais é o material que dá. Então a gente também tem que abrir essa visão, questão de já que a gente está falando aqui, né, de moeda, de essa questão, eu acho também a gente tem que abrir a nossa mente para isso, né? O espírito, eu acho que ele é um pouco ainda melindroso com essas questões, né? Então, assim, a gente tem lá na nossa casa a questão do carnê, essas
Às vezes, assim, acontece alguns problemas, como teve uma vez que há um preço lá, um valor absurdo, fez uma leitura, foi não, quer dizer, tudo isso descontrola. Então, se você não tiver, né, as pessoas ali amparando, ajudando, né, fazendo, faz festival de massa, faz isso, a gente está sempre se movimentando, mas a gente tem que estar engajado. Então, assim, a gente tem que saber que ali a gente recebe muito, só que a gente pode dar e dar de todas as formas. Como a gente estava falando né, do trabalho, vai dar um passe, vai fazer um acolhimento, mas não é só isso também. Material mesmo, material de botar dinheiro, se você puder, é importante. Traz uma roupa para poder vender no bazar, né? Tem várias para a gente poder ajudar com o material também. Então, a gente tem que saber unir isso. O espiritual, que é mega importante, mas também o material, porque um está ligado, um está junto com o outro. Agora, quiser falar mais alguma coisa aí? Quem quer falar agora? A Nani. Só para reafirmar o que a Mônica disse, né? É de suma importância que a gente saiba separar as coisas, né? Enquanto estamos aqui na Terra, vivemos numa sociedade e muitas coisas nos são cobradas, né? Por exemplo, como ela falou, a Light, usamos da luz, temos que pagar. A SEDAI, usamos da água, devemos pagar. O que é errado é quando há aquele exagero, né? Por exemplo, você compra uma mercadoria e, além do preço que você paga, ainda tem alguns tributos que ajudam a elevar aquele preço, né? Isso aí é considerado exagero. Mas, assim, estamos aqui, alguém disse que isso era certo, como ela falou, nós elegemos aqueles que regem tudo isso, então, infelizmente, a gente tem que pagar, né? Se a gente não concorda, que a gente consiga fazer um movimento ordenado e tal, para reivindicar por isso, dizer que a gente não concorda com isso. E enquanto a gente está aqui, a gente precisa pagar o que é devido. Mas a gente não pode esquecer, como foi muito bem dito também por ela, das coisas das coisas espirituais, né? Quando no texto lido foi perguntado ao Cristo se era lícito pagar aquele tributo, com certeza uma pegadinha. Se ele fala que crucificam de um lado. Se ele fala que não pegam ele do outro lado. E ele, claro, na sabedoria dele, saiu muito bem. O material, tem que pagar o material. Agora, quando eles colocam isso como uma questão religiosa, é que entra o grande problema, né? E, novamente, ressaltando o que ela falou anteriormente, se você está num templo religioso, você tem, como temos em nossa casa, todos esses tributos. Tem o imposto, tem a água, tem a luz, tem papel higiênico, tem o copo. E de onde isso vem? Né? Se a casa não tem fins religiosos, não tem fins lucrativos. Vem de onde? Vem da doação das pessoas. Então, muito bacana que as pessoas sejam conscientizadas disso, porque elas acham que entram ali só para receber coisa boa, e muitas esquecem de doar também, né? Que ali é uma troca. Você recebe uma coisa, mas eu não sei dar passe, eu não sei ajudar, então então doa um pacote de copo, então doa um pacote de papel higiênico, quer dizer, é uma troca, né? Você recebe uma coisa e doa para que a casa continue em pleno funcionamento. Mas colocar isso como uma obrigação também é complicado, quando a gente vê que há pessoas que cobram, estipulam um valor e você é obrigado a dar aquilo, aí fica complicado, né? Porque a gente passa por diversas dificuldades. E aí você vê, eu ajudo, eu tenho o meu carnê do Fé, tenho o grupo que faz a arrecadação dos alimentos. E uma hora que eu não posso, eles, com toda a sensibilidade, não me negam nada e continuam ainda a me ajudar. E se eu precisar de mais alguma coisa, eles ainda chegam juntos. Acho que esse é o dever da casa religiosa, né? Não cobrar, estipular e você tem que dar X. Mas eu não tenho. Arranja. Não é assim, que a gente sabe, né, que acontece. Né? Não estou falando, não estou agora me referindo
diretamente ao espiritismo. Mas a gente sabe que existem religiões que cobram por isso. Também não estou falando mal, estou só dando uma culpada e dando a minha opinião. Porque Deus, Cristo, ele deu de graça tudo que ele tinha. Todo o melhor dele, ele deu de graça. E por que agora a gente tem que pagar por isso? Se você pega um livro, você tem ali o conhecimento de graça, né? De graça, eu digo porque, de repente, você tem que comprar o livro. Você tem o custo daquilo que é material. Mas o espiritual, aquele que vai te levar para perto dele, aquilo ali é de graça. É só você abrir e ler, entendeu? Então, enquanto estamos aqui, precisamos pagar por algumas coisas. Agora, outras não podem ser cobradas. E que a gente esteja atenta a isso, né? Porque muita coisa é cobrada e não deveria ter. Infelizmente, vai ficar ruim para esses que cobram, né? E é ruim também para essas pessoas que pagam achando que tem que pagar por uma coisa que não tem que pagar. Eles podem sim contribuir, podem ajudar. Como eu disse anteriormente, é uma troca, não é uma obrigação. Não é? É muito bom quando a gente chega no Fé, que o centro está cheirosinho, tem papel higiênico no banheiro, está limpinho. Tudo isso tem um custo. A gente entende esse custo, né? Então, à medida que nós ficamos satisfeitos com aquele serviço, a gente retribui em forma de doação, em forma de mesmo do pagamento, que a gente sabe que tem um funcionário que tem lá para limpar tudo isso, para que quando outras vezes que a gente chegue, a gente encontre um ambiente da melhor forma possível. Porque você imagina uma pessoa só para limpar aqueles andares todos. Você vê a organização dessa pessoa, o trabalho que ela tem. Então, como é que você vai dizer assim, eu não vou pagar? Não tem como. Você precisa pagar, porque aquele é o trabalho dela. Agora, o copo, o papel higiênico, e aí? Se você não doar, como é que isso acontece? Então, a gente tem que separar sempre o material do espiritual. E quando a gente fala no espiritual, a gente precisa também falar em dinheiro, mas não como obrigação, né? Que a gente deixe isso bem claro. Doação. É isso aí. Alguém quer falar agora? Levante seu dedinho. Ninguém. A gente tem que agir. Quer falar? Suelen? Não? Sim? Sabe liberar teu áudio? Vou tentar falar bem rapidinho, pessoal. Eu fiquei assim bem mexida, impactada pelas coisas que as meninas disseram, que é a Nani, porque eu não consegui enxergar assim de início esse que elas tiveram, talvez porque eu não tenha uma atuação assim tão grande na casa espírita e por isso não tenha essa experiência. Quando eu fiz essa leitura, o que me veio na cabeça foi muito esse contexto social, nacional e até mundial, sobre a questão até da corrupção. Sem entrar em detalhes, né? Porque não cabe a nós esse tipo de análise, mas eu fiquei pensando muito nessas questões que essa passagem faz visão sobre as coisas espirituais e as coisas materiais, que a nossa conduta ela é equilibrada. Não é digno e correto eu agir de uma forma que eu acho que é certa nas questões espirituais e ser contraditória nas materiais. A gente consegue observar no nosso dia a dia, e talvez com muito mais fora, essas questões de corrupção que está vindo à tona, e realmente é de se indignar, né? Em várias situações diferentes. E a Nani falou uma coisa que eu achei bem legal, hein? A Mônica também, de que se a gente acha que não é correto, devemos nos organizar socialmente e lutar contra aquilo que a gente acha que é injusto. Mas não podemos sozinhos, isoladamente, de contribuir ou pagar os boletos, né,
as contas, ou seja lá o que for. Porque na nossa análise, na nossa moral, a gente acha que aquilo não está sendo justo. Com o meu horário individual, eu acho que eu não estou sendo justiçada pela cobrança de tal situação e por isso não vou pagar, como a passagem conduz essa ideia, né? Me veio muito a ideia de ética e moral, né? Ética são essas condutas, essas regras construídas socialmente. E a moral é o que eu faço a partir delas. Então, Jesus, né, com a sua sabedoria infinita, sempre falando de maneira que a gente possa entender, desde os mais simples aos mais sábios, digamos assim, mostrando, né, que devemos ter esse equilíbrio em questões espirituais, materiais, que elas não precisam entrar em conflito. Pelo contrário, a gente tem essa sabedoria de agir de maneira harmoniosa. Enfim, era isso. Perfeito. Nem todos... Anotei algumas coisas aqui que vocês foram falando e eu fui concordando, né? Como sempre. Nem todos pensam e compartilham das mesmas ideias. Cada um é cada um, né? Mas a gente precisa agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco, entendeu? Aí fica mais fácil. E quando eu digo isso, eu digo também, como a Suelen falou, em matéria de corrupção. Ah, não, mas ele roubou 1 milhão, ele tá errado, gente. 1 milhão é R$ 1, é qualquer coisa. Se você não devolve um troco que você recebe a mais, você também tá errado. Então, são pequenas coisas, grandes coisas, tudo tá no mesmo, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso. E que a Mônica a gente já tinha lido essa palavra em outro evangelho. Eu lembro que a gente chegou a comentar sobre o que a Mônica falou hoje também, sobre que o espírita tem uma relação estranha com o dinheiro, né? O dinheiro, ele não é sujo. Ele não é sujo, o dinheiro é uma energia. E aí eu lembro que a Mônica falou até algum livro de Chico que fala disso. Não lembro agora o nome do livro. Acho que é Dinheiro, né? O nome do livro, Mônica? O nome do livro é Dinheiro, psicografado. Então, que o dinheiro é uma energia e depende do que você faz com ele, se que ele vira sujo ou não, né? Então, olha, nosso tempo está acabando. Agora a gente vai para o momento musical. Nani, Nani, Nani. Só para dar uma fechadinha aí nessa sua fala, tudo na vida depende do bom ou mau uso que a gente faz, né? Que a gente tem que estar sempre ligado nisso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ai, ai, que Deus nos ajude. Vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior que perdoamos. Pai, meu Pai do céu,
Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feita assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Larararara, larararara, larararara. Amém. Que a vontade de nosso Pai seja feita, tanto na terra quanto no céu, e que aceitemos os teus desígnios, porque sabemos da tua bondade e sabedoria, Senhor, como um Pai amoroso e bondoso que só quer o melhor a seus filhos. Que possamos ser abençoados e protegidos, que todas as pessoas que passam nesse momento por tormenta, por aflição, por dores e sofrimentos, que sejam auxiliados pela espiritualidade benfazeja, e que as nossas águas sejam elas fluidificadas e que o remédio necessário a cada uma das nossas dores seja posto nela, que possamos consumi-lo e que o melhor seja feito sempre em nossas vidas. Graças a Deus. Que lindo! Vou tirar nossa foto. Um, dois, três e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Beijoca. Obrigada. Gente, um beijo. Beijo, gente. Beijo. Beijo, Até gente. quando Deus quiser. Se Deus quiser. Boa Amanhã. noite.